Pai do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para pregar a palavra de Deus agora. Vamos anunciar o Evangelho aqui nessa feira. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, pedir o Espírito Santo de Deus. Vou colocar aqui a câmera para gravar no meu ponto de vista, ela vai ficar bem aqui no peito. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos estar ali também com a live aberta. E os irmãos vão ter dois pontos de vista, né? A live mostrando eu aqui enquanto eu prego e a câmera mostrando o meu ponto de vista, aquilo que está na minha frente, amém? Amém, graças a Deus. Glória seja dada ao Senhor Deus. Mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Essa palavra é poderosa e é mais afiada que uma espada alguma de dois gumes pode fazer divisão entre boas intenções e más intenções no coração do homem. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Em nome de Jesus, se sujeitam todo principado, toda potestade, porque em nenhum outro nome é dado no céu, na terra, pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo. Eu quero ler nessa noite uma mensagem. A Bíblia é a única verdadeira regra de fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pelas palavras de Deus. Jesus não nos deu uma tradição religiosa ou uma religião, mas Ele próprio nos mostrou um caminho, dizendo Ele: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Por isso não são todos os caminhos que levam a Deus, e não são todos os caminhos que podem te levar a Deus, porque só Jesus Cristo é o caminho. Está escrito na palavra de Atos, capítulo 19, versículo 23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio,
que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, então ele disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E de fato não são deuses os que se fazem com as mãos. De forma nenhuma a divindade de Deus está em algum objeto feito pela mão do homem. Ainda que esse objeto seja considerado a imagem de Deus, de forma nenhuma esse objeto porta a presença de Deus, e nenhum templo pode ser a casa de Deus. De fato, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e não aceita ser servido pelos homens. A Bíblia diz que um certo Demétrio fazia então ourives de prata, imagens de escultura feito de prata. Só que, porém, Deus não divide sua glória com os ídolos. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com os ídolos. O mundo está cheio de ídolos. Troca os ídolos pelo Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Renuncia todo ídolo por Jesus Cristo, porque nenhum idólatra tem parte com o reino de Deus. Deixa a idolatria do teu coração para se tornar verdadeiramente a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é bom o homem ter um ídolo. A Bíblia diz que um ídolo não é nada diante de Deus. E a Bíblia também vai afirmar que os idólatras não herdarão o reino de Deus. A idolatria é algo mau, é um pecado mau diante dos olhos do Senhor Deus. Todo pecado é algo mau diante dos olhos de Deus. E todo pecado tem um cheiro mau diante das narinas de Deus. A Bíblia diz que Deus, de fato, Ele recebe sacrifício. Só que o sacrifício agradável a Deus o Pai é um coração quebrantado e contrito, o qual Deus não despreza e nem rejeita de forma alguma. Mas porém há sacrifícios que são apresentados a demônios e que as pessoas nem sequer estão dando conta que por meio de suas ações, condutas, estão apresentando sacrifício a demônios. Todo pecado é um sacrifício a demônio. É uma forma de apresentar aos demônios aquilo que de fato alimenta a eles. Segundo a Bíblia, aqueles que andam dessa forma não podem de forma alguma alcançar o reino de Deus, porque o que é da luz, o que é de Deus, faz a vontade de Deus. Mas o que é nascido da carne faz a vontade dos homens e faz a vontade de si mesmo. Mas antes devemos buscar o que é proveniente de Deus, o que é da vontade daquele que outrora os fez macho e fêmea. Porque assim a Bíblia diz que no princípio Deus os fez macho e fêmea. E agora Deus dá uma ordem, e Deus diz: deixe, pois, o homem, o seu pai, sua mãe, se una à sua mulher, porquanto Deus diz que agora não serão mais dois, mas se tornarão um só. Deus, todavia, anunciou no princípio macho, fêmea, e nenhum tipo de sexualidade vindo fora disto provém de Deus, mas de Satanás. Deixe toda imoralidade, se afaste de toda imoralidade. Todo relacionamento imoral, provindo da iniquidade, te levará à condenação. A palavra de Deus nos abre o entendimento, nos mostra o caminho. E também vai dizer que tem caminhos que o homem pensa que é bom,
Parece ser bom, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Os caminhos de morte são os caminhos que conduzem à condenação. Os caminhos do pecado são os caminhos de morte que levam à condenação. E Jesus manda que todos os homens venham arrepender-se dos seus pecados para alcançar a vida eterna. Jesus nos anuncia arrependimento para alcançar a salvação. É impossível alcançar salvação sem arrependimento verdadeiro. Você pode acreditar em Deus, você pode ter uma boa conduta diante dos homens, você pode ter uma religião, você pode fazer boas obras e boas coisas diante dos homens, mas porém a Bíblia diz: se não arrependerdes, certamente perecerão. Se não houver arrependimento verdadeiro diante de Deus, não há salvação, mas permanece sobre esta pessoa a condenação. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porquanto todos aqueles que estão em trevas, as suas obras são más, e eles não vêm para a luz, para que as suas obras que são más não venham ser reprovadas pela luz. A luz é a palavra de Deus, e a palavra de Deus reprova todo tipo de obras de iniquidade, toda obra de malícia e maldade, orgulho. A palavra de Deus nos mostra que é um caminho de treva. O orgulho é um caminho mau. A avareza, o amor ao dinheiro é um caminho de trevas, um caminho que leva ao inferno. Parece ser um caminho bom. O orgulho, a Bíblia diz que Deus, na verdade, Ele não suporta. Jesus fala que Deus dá graça ao humilde, mas porém Deus resiste o soberbo. O soberbo e o orgulhoso de fato não conseguem resistir o poder de Deus, não conseguem arrepender-se dos seus pecados, não conseguem se voltar para Deus, porque o seu coração está endurecido, e o seu orgulho está inflamando o seu ego para um caminho mau. Todo orgulhoso precisa se arrepender, e todo o avarento precisa arrepender-se. Não permaneça nos caminhos de trevas. Deixe todo o sodomismo, deixe toda a bebedice, toda a incredulidade e feitiçaria, tal não se nomeie entre vós diante de Deus. Mas deixe o homem mau seus caminhos, deixe o homem perverso seus caminhos, deixe os caminhos de bebedice e de mentira e torne-se para Deus. A palavra de Deus, ela é luz, ela está mostrando aquilo que está em trevas. O pecado é aquilo que o homem pratica em oculto, ou seja, está em trevas. Mas lá em Efésios capítulo 5 fala que a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus, ela tem esse propósito: despertar aqueles que estão dormindo no sono do pecado, aqueles que estão dispersos, adormecidos pelo pecado. A palavra de Deus tem esse propósito de mostrar aquilo que está em oculto, revelar aquilo que está em oculto, porque o que está em oculto é o entendimento do homem. Deus de fato manifesta pela sua palavra, e a palavra de Deus só nos aponta para Jesus Cristo. A palavra de Deus só nos aponta para um único só caminho. Esse caminho não é Buda, não é Maomé, não é Aparecida, não é Pedro, não é José e nem João. Esse caminho não é a religião evangélica, não é católica, espírita ou testemunha de Jeová. O caminho é Jesus. Leia a Bíblia, está escrito em João 14, versículo 6. Disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. As palavras de Jesus são essas. Jesus não falou que existem vários caminhos, mas Ele disse: eu sou o caminho. Significa que só há um caminho, não existem vários caminhos. Não são vários caminhos, e não são todos os caminhos que levam para Deus. Não é a bondade do coração do homem, não são as suas condutas,
e nem são as suas boas ações que te conduzem para Deus. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido de Deus se inclina a fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus. E a Bíblia fala que nenhum sentimento que vem de Deus pode ser mal no coração do homem. Ou seja, quem faz a vontade de Deus, de fato, não vive no adultério, não vive fornicando. Todo relacionamento fora do casamento é fornicação e te levará à condenação. Todo adultério te levará à condenação. Toda embriaguez, a bebedice te condenará na última hora. Arrependa-se, torne-se para Deus. Estou aqui para alertar, segundo essas palavras nos anuncia, porque ninguém pode chegar de outra forma diante de Deus se não for guiado o próprio Jesus Cristo, segundo as suas palavras. As palavras de Deus é poder e instrução. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para os caminhos. A palavra de Deus. Está escrito que havia então um grande ourives de prata, um homem que por Demétrio fazia nichos de Diana, não dava pouco lucro aos artifícios. A Bíblia diz que esse artifício de prata, no caso uma imagem feita de prata, uma escultura de uma divindade chamada Diana, dava muito lucro aos seus senhores. A idolatria, ela dá muito lucro aos seus senhores. De fato, toda a cidade, ela tem os seus idólatras e tem a sua fonte de lucro pela idolatria. A idolatria dá muito lucro. Veja quanto lucro que dá o futebol nos dias de hoje, para aqueles que são seus senhores, aqueles que estão por trás, recebendo a vanglória dos homens. Veja quanto lucro dá imagens de escultura feito de pessoas mortas hoje. A idolatria dá muito lucro, dá lucro para aqueles que recebem, mas para você só te leva para o inferno. A idolatria só te leva para o inferno. A idolatria só te arrasta para baixo, para a condenação. E de fato, nenhum produto vindo da idolatria pode abençoar ou trazer qualquer coisa boa para o homem. A Bíblia mesmo vai dizer no livro de Êxodo, no capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem tampouco do que há no céu ou do que está na terra. Êxodo 20, versículo 3, Deus está falando, não terás imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra. Ou seja, o que está no céu é sagrado. Então, certamente Deus não quer uma imagem sagrada. A Bíblia fala no livro de João, o próprio Jesus está dizendo para uma mulher samaritana, dizendo, mulher, é chegada a hora em que agora nem mais o templo e nem mais no morro me adorarão, mas adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sim, é isso que a palavra de Deus ensina, que Deus é espírito e Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Graças a Deus, é isso que a palavra nos ensina, que só há um Deus e esse Deus é espírito. Esse Deus não pode ter uma imagem de homem. Esse Deus não pode ter uma imagem feita pelas mãos dos homens. Esse Deus, de fato, ele não pode ser visto pelo homem, porque ele é espírito. A Bíblia fala isso no livro de Êxodo, que Moisés quis, de fato, ver a presença de Deus, mas não suportou a glória de Deus. O homem não pode ver Deus, porque Deus é espírito e o homem é carne. Deus é santo e o homem é pecador. A glória de Deus não deixe o homem sobreviver. Se de fato o homem ver Deus, ele cai morto. E por isso que ninguém pode fazer a imagem de Deus. Por isso aquela imagem do divino Pai eterno não representa o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Aquela imagem do divino Pai eterno não representa o Deus criador dos céus e da terra.
Porque a mesma Escritura, a mesma palavra, esta palavra, ela está dizendo que Deus nunca foi visto pelos homens. Logo, como os homens fizeram a imagem de Deus. Eu te pergunto, da onde que saiu aquela inspiração daquela imagem do Divino Pai Eterno, se Deus nunca foi visto? Se o homem nunca pôde contemplar a face de Deus, da onde que saiu aquela inspiração da imagem do Divino Pai Eterno, quando Deus está falando para não fazer imagem do que está no céu ou do que está na terra? Fujam da idolatria, arrependam-se da idolatria, cidade de Goiânia, moradores da terra. A palavra de Deus, ela é pura, verdadeira, fiel e digna de toda aceitação. E esta palavra manda que todos arrependam-se, afastem-se todos dos seus maus caminhos, afastem-se todos da iniquidade, afastem-se da mesa do orgulho, da mesa da avareza. Não seja um homem pervertido em seus pecados, mas antes busque aquele em quem pode perdoar pecados. Esse é Jesus Cristo. Esse Jesus, ele é adorado no Espírito. É verdade, Jesus, o Jesus da Bíblia, não é um Jesus histórico, é um Jesus que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas e não aceita adoração, ou melhor, ser servido pelos homens. Mas Jesus, ele fala, adora a Deus em espírito e verdade. Você já se perguntou o que de fato é adorar a Deus em espírito e em verdade? Se Deus é espírito, então certamente para adorar a Deus você deve certamente elevar o seu coração a Deus. Se Deus é espírito, não pode ser visto, então certamente não é se dobrando diante de uma imagem que você vai conseguir adorar a Deus. E se é em verdade, então certamente nós devemos permanecer na palavra de Deus, a qual é a verdade que pode nos apontar para Jesus Cristo. E esta palavra vai dizer então, que então chamavam aqueles que faziam com as imagens de escultura de deuses. Esse é o nome que a Bíblia dá às imagens de escultura. As pessoas chamam uns chamam de santos, mas a Bíblia chama de deuses. E a Bíblia coloca como deuses com letra minúscula, porque o Deus único, verdadeiro, conhecido como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca dividiu sua glória com ninguém. Por isso que a Bíblia fala que adore somente o único e verdadeiro Deus. O diabo cria falsos deuses, porque o diabo se intitula a Deus, não sendo Deus, mas age como se fosse Deus, querendo glória dos homens, levando as pessoas ao erro, afundando as pessoas na bebedice. O diabo está afundando as pessoas na avareza. O amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males, afundando as pessoas em sentimentos imorais, uns traindo uns aos outros, homem se tornando mulher, mulher assumindo a figura de homem, e assim se corrompendo em sua profanação, em seu relacionamento imoral, chamando de amor aquilo que Deus chama de profano e imoral, falando que é bom aquilo que Deus chama de mal. Mas a Bíblia diz: ai daquele que chama o certo de errado, ai daquele que chama o doce de amargo, e ai daquele que chama o errado de certo, para profanar os caminhos de Deus. Não profane os caminhos de Deus, chamando de certo aquilo que a própria palavra de Deus declara e define como errado. Arrependa-se, torne-se para Deus, afaste do caminho da idolatria, deixe o ímpio a sua ignorância e torne o seu conhecimento para Deus, torne os seus olhos e o seu pensamento para seguir a palavra de Deus. Deixe o ímpio os seus maus caminhos de avareza e torne-se para Deus. Deixe toda mentira, deixe toda embriaguez. A Bíblia fala que devemos permanecer sóbrios e vigilantes até a volta de Jesus Cristo. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Jesus diz: sejam sóbrios e vigilantes. Por que sóbrio? Porque sobriedade é o que te torna a sua atenção para Deus. Sobriedade é o que torna a sua atenção e os seus caminhos para Deus.
Tudo que é oposto te leva à condenação. Por isso, coloca a tua atenção, os seus olhos fixados em Jesus Cristo. Aleluia, em sua palavra. Sim, porque a palavra de Deus, ela é boa, mas porém se ela não for praticada, melhor seria que não tivesse conhecido. É melhor que o homem não conheça a palavra de Deus do que conhecendo ela de Gênesis, Apocalipse e não praticar. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E certamente Deus o julgará segundo o que cada um tem conhecido. Por isso, arrependa-se, direita os caminhos, preparai o caminho para o Senhor. É para o Senhor Jesus Cristo que nós devemos preparar o caminho, porque todos nós estamos caminhando para o fim. O fim do curso dessa vida nos levará ao juízo de Deus. Todos nós estamos caminhando para o fim, onde o fim do curso desta vida vai nos levar para o juízo de Deus, onde cada criatura terá que prestar conta com Deus. Você vai ter que prestar conta com Deus. Cada um terá que prestar conta com o Senhor de suas ações, de suas escolhas. Arrependam-se, porque certamente aquele que não arrepender-se, o salário do pecado te trará então a morte. Arrependa-se, porque o dia do Senhor ele vem como chama de fogo. Assim diz o profeta Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias, capítulo 4. Eis que o dia do Senhor ele vem. Você está esperando pelo dia do Senhor? Você deseja pelo dia do Senhor? A Bíblia fala que o dia do Senhor vem. E o dia do Senhor vem como chama de fogo, aonde todo soberbo e todo ímpio como palha queimarão ante a face do Senhor Deus poderoso. Muitas pessoas não desejam de fato a vinda de Jesus, porque de fato a vinda de Jesus trará então sobre o homem um juízo. De fato a vinda de Jesus Cristo trará sobre o homem a sua recompensa. E agora é a sua hora de fazer a sua escolha. Esta vida ela se passa. Faça a tua escolha. O tempo acaba. Se decida aonde passará a eternidade. Só existem duas escolhas para o homem. Uma levará ao céu e outra escolha levará ao inferno. Faça a tua decisão. Escolhe hoje entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolhe. Jesus te traz a bênção para ser salvo e te livrar da condenação. Mas porém a Bíblia fala que todo aquele que nele não permanecer, sobre ele então permanece então a ira de Deus. Por isso que a Bíblia fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus. Você já imaginou algum adepto de Satanás, ou pelo menos os demônios, ouvir a palavra de Deus? Quem é de Deus ouve, quem não é não ouve. Quem não ouve a palavra de Deus não está nele, não está em Cristo, não é dele. Por isso que a Bíblia fala lá na primeira carta de João, no capítulo 2, nisto é conhecido os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então certamente não são todos filhos de Deus. A Bíblia diz que existem também os filhos do diabo. E você precisa descobrir enquanto ainda há tempo se você é um filho de Deus ou um filho do diabo. Porque nenhum filho do diabo terá parte com o reino de Deus. Somente com o reino de Deus tem parte os filhos do reino, os filhos de Deus. E os filhos de Deus ouvem e praticam a vontade de Deus. Ouvem a vontade de Deus pela sua palavra e a executam. Tem muitas pessoas que apreciam a palavra, ouvem ela em todo momento, mas a questão é que não estão dispostos a abrir mão da sua vida de pecados para seguir este caminho que a Bíblia diz. Muitos de fato até apreciam, ouvem mensagens a todo momento pela internet, e até tem uma Bíblia, e até abre os Salmos, e até contempla os Salmos, mas de fato nem todos estão dispostos a arrepender-se.
nem todos estão dispostos a converter-se, a deixar os seus maus caminhos, a abandonar toda a embriaguez e deixar toda a mentira e toda a avareza para se tornar para Jesus. Nem todos estão dispostos a tomar uma decisão, uma atitude que te levará à conversão verdadeira. E por isso que Jesus mesmo vai dizer que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, a qual está no céu. Eu faço uma reflexão neste momento, a quem você tem feito a vontade de Deus ou a vontade do seu coração. Só tem como agradar um Senhor. Se você agrada o seu coração, você não está agradando a Deus. Se você de fato busca pela vontade de Deus, você vai olhar para a palavra de Deus e vai praticar. A quem você tem buscado agradar? A qual Senhor você tem servido? O Senhor das trevas ou o Senhor da luz? Qual dos dois senhores você tem servido? O Deus deste século ou o Deus Todo-Poderoso? A Bíblia aponta para Satanás como Deus deste século com letra minúscula. Lá na carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é bendita eternamente. Ou seja, Deus faria isso? Deus cegaria o seu entendimento para que a palavra de Deus não venha resplandecer no seu entendimento? Ou é o diabo que faria isso? Então certamente a Bíblia está apontando para Satanás como Deus deste século, como aquele que tem cegado o entendimento das pessoas para que não venha andar em luz no seu entendimento. É hora de arrepender-se, é hora de converter-se. De fato é hora de dar um basta no pecado. De fato é hora de dizer não a toda iniquidade. É hora de dizer não à sua vida vã no pecado. É hora de dizer não para a idolatria, para o orgulho, para a bebedice e a embriaguez, que é tão mal diante dos olhos de Deus. E toda a malícia não se nomeie em vosso coração diante de Deus. É hora de fazer a escolha. É hora de dizer sim para Deus e não para o pecado. É hora de escolher se você vai dizer sim para Deus ou você vai dizer não para Deus. Aleluias, graças ao Senhor Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia. A Bíblia fala que são grandes as misericórdias de Deus, e se Deus não tivesse misericórdia do homem, ele não estaria de pé. A misericórdia de Deus não significa que de fato sejamos merecedores. A misericórdia de Deus, no caso, mostra-nos que não somos merecedores, mas Deus está nos dando chance. Ou seja, a misericórdia nos aponta para uma chance que Deus dá todos os dias para homens que não são merecedores, porque amam o pecado. Não ame o pecado, não tenha orgulho no pecado, afaste-se do pecado. Não pense que Deus não olha para essas coisas, porque de fato Deus olha até para as intenções do coração. Não pense que Deus não está observando aquilo que as pessoas em seu pensamento elas estão maquinando, porque até as intenções são sondadas pelo próprio Deus. A Bíblia fala que Deus sonda as intenções do coração do homem. Ou seja, Deus pesa as intenções do coração do homem, depois de Deus detectar e pesar as intenções que estão no coração do homem. Então certamente, se você acredita que Deus só quer o coração, é bom buscar endireitar e converter o seu coração diante de Deus, porque Deus de fato Ele olha para o coração. E quando Deus olha para o coração, será que Ele encontra a malícia? Quando Deus olha para o coração, será que Ele encontra a mentira? Quando Deus olha para o teu coração, será que Ele encontra a idolatria?
Será que Deus vai encontrar a depravação em seu coração? Porque Deus olha para o coração, Ele está vendo todos os segredos, toda mentira escondida debaixo do tapete, Deus está vendo. Toda traição, adultério, fornicação debaixo do tapete, Deus está vendo. Por isso é bom o homem temer a Deus. Quando ele diz que Deus olha para as intenções do coração, ele deve entender que Deus julgará as intenções do coração do homem. A Bíblia fala que o coração é a entrada e saída da vida, e o próprio Jesus vai dizer que do coração do homem surgem as malícias, surgem as mentiras, surgem os adultérios, surgem os enganos, surgem as bebedices e mentiras do coração do homem. E a Bíblia vai mencionar dizendo: sabendo que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Ou seja, seu coração te condena, ele te leva para esses caminhos que são malignos diante de Deus. Mas se o teu coração está te condenando, levando para caminhos que vão te levar para o inferno, volte-se para Deus, porque maior é Deus do que os seus sentimentos e prazeres pecaminosos. Se o teu coração está te condenando, te levando para caminhos de trevas, não se esqueça que devemos voltar para Deus enquanto ainda há tempo, porque certamente, brevemente, todo homem, quando chegar à morte, ele será julgado por Deus, e Deus dará a cada um ou céu ou inferno, segundo o que cada um tem praticado diante de Deus. Arrependa-se, sim, agora, enquanto há tempo, enquanto Deus não disse um basta para a misericórdia, enquanto Deus não cerrou e nem fechou a porta, torne-se para Deus. Não se trata de uma religião. Não defendemos a causa religiosa, defendemos a causa de Jesus Cristo, a qual é o Evangelho. O Evangelho não traz riquezas terrenas, o Evangelho traz riqueza celestial, que chama-se vida eterna, salvação. O Evangelho não nos torna pessoas ricas em dinheiro, mas ricas para com Deus, ricas em salvação, em vida eterna. É isso que o propósito de Jesus, certamente este é o propósito de Jesus, não te dar belas riquezas e grandes conquistas nesta vida, mas te dar a maior riqueza, que se chama salvação. E é por isso que esta mesma Bíblia menciona que Jesus certamente sim, ele esvaziou de si mesmo, ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de toda a sua riqueza, se fazendo pobre conosco, para nos enriquecer diante de Deus. Por isso você pode ver que os seguidores de Jesus não tinham riquezas. Pediram para Pedro moedas, esmola. Ele falou: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho eu te dou agora, levanta e anda. Ou seja, o poder de Deus, o poder para te libertar das mãos de Satanás, o poder para te arrancar das mãos do maligno, para te fazer ser livre e alcançar a salvação, o poder para te trazer vida com abundância. Isso Jesus tem para te oferecer, e é a maior riqueza que o homem pode alcançar da parte de Deus é a salvação. Troca enquanto há tempo essa vida que se passa, essa vida que é passageira, por uma vida eterna. Você não vai conseguir viver por longos tempos desfrutando de uma vida no pecado. Brevemente essa vida vai se passar e o pecado vai trazer o seu salário, a sua recompensa na eternidade. Você não vai viver por muitos tempos no pecado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Portanto é tempo de arrepender-se, de voltar-se para Deus, de fazer a tua escolha. Não adianta acreditar em Deus e continuar praticando as obras do diabo. Não continua confessando a Deus e executando as obras de Satanás. Não aborreçam a Deus com vossas obras malignas, porque Deus não é um Deus leviano e negligente. A Bíblia fala que um dos nomes de Deus é justo juiz. Deus é conhecido como justo juiz, porque no passado ele fez um juízo. O juízo de Sodoma e Gomorra, o juízo da geração de Noé, foi conhecido por todas as gerações, porquanto eles não se arrependeram. Ou seja, o juízo de Deus, de fato ele mostra que nós devemos temer a Deus.
Em Mateus 10, 28, Jesus vai falar: e não temais os que matam a carne e não podem fazer nada com a alma, mas antes eu ensino a vocês a quem devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Ou seja, Jesus está falando que certamente devemos temer a Deus, não os homens. Aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno é Deus, não é Satanás, é o Senhor dos Exércitos. E esse temor que a Bíblia nos ensina significa obedecer a Deus. Temor não é apenas você abaixar a cabeça com um símbolo, um gesto. Temer a Deus é você respeitar a palavra dEle, é você praticar a palavra dEle, é você andar em retidão nos retos caminhos de Deus. O temor nos leva a obedecer. E a Bíblia fala na segunda carta de João que quem ama obedece. E de fato, quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E assim a Bíblia vai dizer que os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, você olha para essas palavras e você imagina que tudo isso é difícil de seguir. E você imagina que para o homem é quase impossível de alcançar a salvação. Só que Jesus vai falar: os seus mandamentos não são pesados. Sabe por quê? Porque o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Quando nós nos dispomos a andar com Cristo, Ele vai tirar todo o peso, todo o fardo pesado, todo o jugo, Ele vai colocar suave e não haverá peso, porque de fato o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve, mas porém muitos carregam quilos de pecado nas suas costas, muitos carregam na sua consciência quilos e toneladas de pecado. Você não precisa caminhar com a culpa de seus pecados, apenas precisa se voltar para Jesus Cristo, arrepender-se e virar as costas para o seu pecado. Não é algo que diante de Deus vale a pena o homem viver nos seus pecados, porque um dia ele vai ter que dar conta de todas as ações. Você pode se deleitar e alegrar-se agora no seu pecado, mas um dia ele vai cobrar o seu preço. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. E a vida eterna por meio de Jesus diz, segundo a Bíblia, que todo aquele que nele permanece tem a vida eterna, mas quem nele não permanece, sobre ele permanece a ira de Deus. A única forma de alcançar a vida eterna é tendo a permanência em Jesus. Quem de fato permanece em Jesus obedece suas palavras. Afaste de toda idolatria, cidade de Goiânia. Afaste de todo pecado, moradores da terra, ouvintes da palavra de Deus. Esta palavra nos leva a afastar-se de todo pecado. Por isso que o próprio Davi está dizendo lá no Salmo 119: eu escondi tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra Deus. O salmista, ele reconheceu que ele pecou, porque de fato a palavra de Deus não estava gravada no seu coração. Ou seja, o grande perigo das pessoas se apartar da palavra de Deus é que elas não vão temer quando for adulterar. Elas vão adulterar e depois vai recorrer para pedir perdão para Deus. Elas vão viver a vida profana no pecado como escravo de Satanás, e depois vai recorrer para Deus e vai viver essa mesma vida até a morte e vai descer para o inferno. Só que o salmista, ele escreve a palavra na tábua do coração para não voltar a cometer o adultério que outrora cometeu, para não voltar a cometer um homicídio como outrora ele cometeu. Ou seja, a palavra de Deus nos afasta do homicídio, nos afasta do adultério e de todas as obras malignas do pecado. Só que a grande pergunta que eu faço: quantas pessoas querem ser livres do seu pecado? Muitas pessoas querem ir para uma igreja, alcançar a bênção do pastor e Deus no comando de todas as coisas, mas não querem arrepender-se, não querem deixar a vida de bebedice, não querem deixar a vida de imoralidade, porque não querem se voltar para a luz. As pessoas querem a bênção de Deus. E quantos querem caminhar nesse caminho que te levam à bênção? Porque em Salmo 23 diz que deleitar me faz em verdes pastos. Quem nos faz isso? Jesus nos faz deleitar em verdes pastos, pastos verdejantes, nos faz sermos guiados em águas tranquilas. Esse salmo não é apenas uma mensagem que você abre e você deixa lá como se fosse algo
supersticioso, um objeto, um amuleto, não. Toda a palavra de Deus ela é eficaz quando praticada, quando executada. Todo salmo, de fato, só tem eficácia, só tem poder quando praticado, quando executado. Se você não executa a palavra de